Olá amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos ao novo estudo desta manhã. Hoje nós vamos falar sobre salvação pela graça. Nós vamos ouvir hoje, vamos entender hoje como somos salvos, através de quê, através de quem somos salvos e o que precisamos fazer para permanecer na salvação. Aqui na primeira ilustração que nós temos no nosso caderno dessa manhã, temos uma balança. E aqui do lado temos salvação pela graça e salvação pelas obras. Você vê que por mais que nós possamos fazer muitas e muitas obras, ela não pode ser comparada com a graça de Jesus. Então nós vamos ver hoje que nós somos salvos apenas pela graça e as obras ela não nos conduz à salvação, mas ela é o resultado da nossa salvação. Esse é um dos nossos assuntos dessa manhã. Nós vamos hoje entender também, e de acordo com a palavra de Deus, nós sempre fomos salvos pela graça, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, aquele cordeiro que era sacrificado no Antigo Israel, ele representava Jesus Cristo, que ia vir morrer por nós. Então nós sempre somos salvos pela graça. Nós vamos estudar isso hoje também. Aqui nós vamos estudar também, amigo, os 6 passos indispensáveis para confirmarmos a nossa salvação. Vamos ver o primeiro passo, nós vamos estar estudando, nós devemos crer em Jesus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus e não tem como nos aproximarmos de Deus se nós não cremos nele. Então, o primeiro passo, cremos em Jesus. Segundo passo, devemos nos arrepender. Terceiro passo, devemos confessar os pecados. Quarto passo, devemos guardar os mandamentos. Quinto passo, devemos ser batizados. E no sexto passo, devemos ser perseverantes. Então esses serão os 6 passos que nós vamos estudar nesta manhã. E eu convido a você a estar abrindo a tua Bíblia, para a gente podermos estar desfrutando da palavra de Deus nesta manhã, para que nós possamos ser abençoados. Então, como eu falei, nós vamos estudar sobre salvação pela graça. Vamos à primeira pergunta que nos diz: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Nós vamos ir para a primeira pergunta: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Gênesis 6, 8 nos diz, vamos ver Gênesis 6, 8, que nos diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então a gente já vê Noé achando graça diante do Senhor. Vamos ver também Gênesis 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui nós estamos falando de Abraão. Abraão, na verdade, que se tornou Abraão, ele creu no Senhor apenas e isso foi imputado para a justiça. Vamos ver também Salmo 6, verso 4. Mais alguma passagem de algum dos nossos patriarcas, alguns dos profetas, do povo de Deus no Antigo Testamento, que foram salvos, e todos eles pela graça. Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra-me a alma. Salva-me por tua graça. Então, o que o salmista Davi está nos dizendo? Salva-me, Senhor, e livra a minha alma. Salva por tua graça. Então, todos nós, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todo o povo de Deus sempre foram salvos pela graça. Vamos ver Salmo também 86, verso 5, mais algum verso do Antigo Testamento que confirma a salvação pela graça. Salmos 86, verso 15. Nos diz o seguinte: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então, todo o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fomos salvos e somos salvos pela graça. Então aqui essa ilustração que eu gostaria de deixar para você poder estar refletindo durante o nosso estudo. Aqui nós vamos ter uma segunda pergunta que nos diz: e de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Já vimos que no Antigo Testamento o povo era salvo pela graça. Ainda que tinha todo esse ritual de sacrifício, mas o cordeiro não tem poder para salvar ninguém. Paulo fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja,
Quem foi que pagou o pecado? Pagou o pecado? Quem foi que pagou o preço do pecado por nós? Jesus Cristo. E aqui, esse cordeiro, ele representava Jesus Cristo. É tanto que João Batista, quando vê Jesus, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vamos lá para Atos 15 e 11, vamos ver como era salvo o povo como são salvos o povo do Novo Testamento. Atos 15, verso 11, nos diz o seguinte: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Aqueles quem? Aqueles do Antigo Testamento, aqueles que desde o início sempre foram salvos por Jesus Cristo. Vamos ver mais alguns livros. Efésios 2, verso 8. Você percebeu, amigo, que nós gostamos de estudar muito a Bíblia? Nós gostamos de ler bastante a Bíblia, porque o interessante é a palavra de Deus que nos diz. Não adianta o que eu penso, o que eu acho, o que o meu líder fala. O que importa é o que Deus fala. Daí em Efésios 2, 8 é o que Deus nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo aqui confirmando que nós somos salvos unicamente pela graça em Jesus Cristo. E pergunta 3: o que Jesus fez para nos salvar? O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22 vai nos responder. O que Jesus fez para nos salvar? Vamos estar confirmando na palavra do Senhor. Hebreus 9, 22. Olha o que a palavra nos diz. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabe? Como foi dito, o povo de Israel, eles sacrificavam o cordeiro, e simbolicamente o pecado era passado para aquele cordeiro que representava Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele sempre nos salvou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele é sempre o centro da nossa salvação. Não há um outro meio de salvação, não há uma outra porta de salvação. É tanto que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é unicamente através de Jesus Cristo. Amém? Então bora lá que temos muita coisa para a gente estudar hoje. Aqui, como foi dito, amigo, nós vamos ver os 6 passos que precisamos para confirmarmos ou para crescermos ou para continuarmos na salvação. O primeiro passo é Atos 16, 31 e Atos 4, 12. Vamos ver. Atos 16, 31 é o primeiro passo. Olha o que nos diz. Responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, qual o primeiro passo? Crer no Senhor Jesus. Então, nós devemos crer. Sabemos que a fé é ela que nos aproxima de Deus. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer é crer no Senhor Jesus. O que Atos 4:12 nos diz? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui o nosso querido inspirado servo de Deus, ele nos diz que não há nenhum outro nome para poder nos levar até Deus nosso Pai. Somente Jesus Cristo. Ele é o único intermediador entre mim e Deus. Jesus Cristo é o único intermediador entre você e Deus. Então não há um outro meio de salvação, não há um outro meio de pessoas, de seres que possam nos levar até Deus Pai, a não ser por Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é nós devemos crer em Jesus Cristo. O segundo passo, vamos ver lá em Atos 3:19. O que nos diz Atos 3:19? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, devemos nos arrependermos e devemos nos convertermos para sermos cancelados os nossos pecados. Sem arrependimento não há como haver perdão. Ou seja, Jesus pode nos perdoar a qualquer momento, mas para isso nós precisamos
nos arrependemos, nós precisamos abandonarmos as coisas que não agradam a Deus para que Ele venha nos perdoar. O terceiro passo, como foi falado, ser batizado. Vamos para Marcos 16. Ver o terceiro passo. Sermos batizados. Marcos 16 nos diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, aqui o quinto passo, sermos batizados. Então, amigos, não há um outro meio a não ser por Jesus Cristo. O batismo é aquele quando você está morrendo por pecado, está nascendo para Cristo. Então, há uma necessidade de sermos batizados. Aqui temos o quarto passo. Na verdade, eu pulei o quinto passo, que é antes do quarto passo, que fala sobre guardar os mandamentos. Mateus 19, versos 16 e 17. Que seria o quarto passo, Mateus 19, versos 16 e 17. Nos diz o seguinte: e eis que alguém aproximando perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres poder entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Verso 16 e o verso 17. Então o jovem rico veio perguntar: Senhor, o que eu preciso fazer para ser bom? Jesus falou: conhece os mandamentos, guarda-os. Então nós precisamos guardar os mandamentos. Aí você me pergunta: mas vem cá, os mandamentos salvam? Se eu guardar os mandamentos, eu vou ser salvo? Não. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. Mas se eu desobedecer a Jesus Cristo, eu posso ser condenado. Os mandamentos não salvam, mas eu posso ser condenado. Sabe por quê? Vamos lá para Tiago 2, 10 ao 12. Vamos ver o que Tiago nos diz referente a isso. Tiago 2, do 10 ao 12. Só um momento, só encontrar aqui. A Bíblia é nova e às vezes é um pouco difícil de encontrar o livro, mas já estou encontrando. Só um momento. Tiago 2, do 10 ao 12. Bíblia nova é assim mesmo, amigos. Agora vai. Tiago 2, do 10 ao 12. Desculpa a demora, a Bíblia nova, ela às vezes acaba me perdendo. Mas olha o que nos diz Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulteras, também ordenou, não matas. Ora, se você não adultera, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, Tiago está nos dizendo que se eu, dos 10 mandamentos, se eu transgrido um e guardo os 9, eu estou sendo transgressor de todos eles. E Tiago fala mais ainda, que nós seremos julgados pelos 10 mandamentos. Tiago 2, do 10 ao 12. Dá uma conferida nesse texto aí, para você ver. Lá em Eclesiastes 12,
Do 13 ao 14, Salomão nos diz a mesma coisa. Guarda esses versos, dá uma olhada com bastante carinho e atenção, para você ver o que, é que Deus tem a dizer para mim e para você nesta manhã. Então, devemos guardar os mandamentos. E o sexto passo, ser perseverante. Mateus 24, verso 13. Vamos ver o que lá em Mateus nos diz, 24, verso 13, sobre a perseverança. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amigos, confirmando os seis passos, nós devemos crer em Jesus. Segundo passo, devemos nos arrependermos. Terceiro passo, devemos confessar os pecados. Quarto passo, devemos guardar os mandamentos. Quinto passo, devemos ser batizados. E sexto passo, devemos ser perseverantes ou continuar perseverando. Então aqui são os 6 passos que nos confirmam a nossa salvação em Jesus Cristo. Então, amigos, esse foi o estudo sobre a salvação pela graça. Você percebeu que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de acordo com a palavra de Deus, sempre fomos salvos através da graça e da morte de Jesus Cristo. Sabemos que, como estudamos hoje, quando o sacrifício era feito a um cordeiro, aquele cordeiro sem pecado representava Jesus Cristo, que ele ia vir morrer por nós. É tanto quando João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1, 29. E aqui também nós vimos, amigos, os 6 passos interessantes para podermos confirmar a nossa salvação. Entendemos também que nós guardamos os mandamentos não é para sermos salvos, porque nós somos salvos através da morte de Cristo. É para nós obedecermos a Jesus Cristo simplesmente porque já somos salvos. E uma coisa interessante que eu gostaria de finalizar com você, está lá no Evangelho de João 14, verso 15, que ele nos diz o seguinte, São João 14, verso 15. Olha o que João nos diz. Na verdade, o que Jesus nos diz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então nós guardamos os mandamentos não é para ser salvos, é por uma prova de amor ao nosso Jesus Cristo. Então esse é o estudo Salvação pela Graça de hoje, e que Deus possa te abençoar e que você tenha um ótimo dia. Amém? Vamos estar orando para finalizar o estudo? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por esse estudo que fizemos. Hoje entendemos que sempre fomos salvos pela graça de Jesus. E dentre esses 6 passos que precisamos fazer, Senhor, devemos obedecer os mandamentos, não é para sermos salvos, é porque nós somos salvos por Ti, e aí nós obedecemos simplesmente por questão de obediência e amor ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo amado. Amém.